Vamos abrir nossas Bíblias. O pessoal usa uma palavra assim, sem mais delongas, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. No capítulo 11, versículo 19 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: E os que foram dispersos por causa da perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ainda no capítulo 13, versículo do 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 13, do 1 ao 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, nós vamos meditar na Tua palavra nessa noite, que é alimento para a nossa vida, é alimento para a nossa alma, o nosso espírito. Senhor, e obrigado porque o Senhor tem revelado a Tua palavra pelo Teu Espírito para nós. Senhor Deus, fala conosco, ministra essa palavra no nosso coração, Senhor, que haja iluminação do céu sobre cada um que está aqui nesta noite, e nós possamos receber, Senhor, a orientação da Tua palavra, Senhor, que a Tua igreja nesta noite venha se alegrar na Tua presença, tudo quanto o Senhor tem a nos falar. Fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Atos dos Apóstolos é sempre um livro interessante, ele é muito dinâmico, ele é um livro que mostra uma igreja em movimento, e esse movimento, ele não é provocado simplesmente pelo esforço humano, mas há alguém que está movendo com a igreja em Atos dos Apóstolos. Alguns pesquisadores dizem que podem ser chamado esse livro de Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se manifesta na igreja primitiva, no seu início, e ele começa a movimentar com a igreja, para que a igreja possa avançar, para que o mundo pudesse ser alcançado, porque até então nunca ninguém tinha ouvido falar das boas novas de salvação no mundo inteiro. E foi necessário a ação poderosa do Espírito Santo para que essa igreja avançasse. E Atos dos Apóstolos é marcado por essa ação. E quando o Espírito Santo está agindo com a igreja, mostra uma igreja dinâmica, uma igreja em movimento, uma igreja que está correspondendo os chamados e os anseios do coração de Deus.
E nessa noite, pensando nesses textos, eu quero estar falando com os irmãos de maneira assim, direta sobre 5 características de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Quais são as características de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo? Quando nós lemos a primeira parte, nós vemos que essa igreja ela surgiu por causa de uma perseguição. O evangelho ele começou a ser anunciado em Jerusalém e os fariseus, os escribas e os doutores da lei viram que a sua religião judaica estava sendo, na verdade, ameaçada pela mensagem do Messias que já havia chegado, Jesus. E a mensagem dos apóstolos era que esse Jesus, que eles haviam rejeitado, era o Messias esperado, anunciado pelos profetas, que sofreu e que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, cumprindo a mensagem de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem caiu como uma bomba do coração do judaísmo em Jerusalém, que era o coração do judaísmo, onde eles ensinavam sobre as leis, sobre os preceitos de Deus. Eles espantaram com essa mensagem, não queriam acreditar que o homem de Nazaré, o mestre de Nazaré, era o Messias prometido que havia chegado. E os apóstolos, eles defendiam com muita argumentação que esse Jesus é o Messias que veio entre eles, viveu entre eles, e eles não perceberam e mataram o autor da vida. A mensagem de Estevão foi uma mensagem muito forte, inspirada pelo Espírito Santo, que fez com que os doutores da lei e os fariseus criassem dentro deles uma ira muito grande. A Bíblia diz que rangiam os dentes contra ele. E se arremeteram contra eles com pedras e o mataram, e diz que as vestes deles foi lançado e levado até Saulo, o grande perseguidor da igreja. Porém, esse momento criou um espanto nos irmãos também. Os irmãos se assustaram, porque, antes nos prendia, nos batia, mas agora já mataram na prisão, enfiaram a espada em alguém, agora apedrejaram Estevão, e os irmãos viram que a perseguição era algo muito sério. Então eles começaram a sair pelas nações. Alguns comentaristas, eles dizem que essa perseguição, por trás dela estava a própria mão de Deus. Porque havia, na verdade, um propósito de Deus que essa mensagem não ficasse retida em Jerusalém. E a promessa em Atos 1:8 é que vocês receberão poder, virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando nós estudamos Atos dos Apóstolos, nós vemos que o Espírito Santo ele é derramado sobre a igreja, e a igreja começa a viver aquele momento muito bom. E dá a entender que eles entenderam que o dia do Pentecoste, eles já haviam cumprido o propósito de Jesus de levar o evangelho para as nações. Por quê? Porque no dia de Pentecoste, que foi o dia escolhido para que o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja, estava em Jerusalém cerca de 70 nações, etnias diferentes, prosélitos de todo mundo. E eles ouviram falar das maravilhas do Senhor quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja e capacitou os irmãos a falar nas línguas que eles tinham. E eles eram galileus. E aí naquele dia tem o grande sermão de Pedro, no qual cerca de quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Dá a entender que os irmãos concluíram que a missão deles já estava completa. As nações já ouviram o evangelho. Os povos já ouviram as maravilhas do Senhor. Mas Deus tinha um plano diferente. Jesus havia dito para os discípulos para que eles se movessem em direção às nações, que eles se movessem em direção aos povos, que eles fossem. E eles esqueceram desse princípio, que eles precisavam ir. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulo de todas as nações.
Jesus, ele tinha colocado o propósito de um anúncio, mas também um discipulado, um acompanhamento, um ensinamento, e era necessário convívio para isso. Nós temos o episódio do eunuco da rainha Candace, que ele ouve a mensagem e ele segue para a sua nação. Mas era necessário que esse evangelho fosse junto com ele e lá acontecesse o discipulado também. Enfim, e aí veio a perseguição. E essa perseguição fez com que a igreja se movesse, e mesmo assim os apóstolos continuaram em Jerusalém, mas os irmãos saíram. E eles foram para todos os campos. E o texto que nós lemos diz que eles foram, quer ver? Atos 19, 11, 19, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, eles cruzaram as fronteiras, a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então eles tinham aquela ideia que assim, olha, se a gente falar com o judeu vai entender a nossa mensagem. Por quê? Porque nós vamos precisar falar dos profetas, vamos precisar falar da história de Israel, e vamos falar do Messias que se manifestou pela promessa que foi feita a Israel. Então eles vão entender claramente, vamos falar aos judeus. Mas no meio daqueles irmãos, havia alguns diferentes. Eles entraram em Antioquia e começaram a anunciar o evangelho também aos gentios. E a Bíblia diz que naquele tempo que isso aconteceu, muita gente creu no evangelho. Muita gente se converteu ao evangelho. E aí chegou as notícias lá para os apóstolos em Jerusalém. Olha, está acontecendo um movimento muito grande de gente se convertendo a Jesus lá em Antioquia. Nós temos que ver isso daí. E aí eles pegaram um grande discipulador da igreja, Barnabé. Falou: Barnabé, você vai lá. Você é o da consolação, você é o cara que sabe discipular as pessoas, então você vai lá, você vai dar raízes para essa igreja, e ele sai e vai em direção àquela cidade. Quando ele chega lá, ele ficou maravilhado de ver as maravilhas do Senhor, como as pessoas haviam se convertido ao Senhor. Basta lembrar, irmãos, que Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano naquela época, numa rota comercial que ligava o Oriente. Era um lugar onde muitas pessoas frequentavam, passavam, viviam, e era um lugar de grande manifestação religiosa, cultural. Era um caldeirão Antioquia. E eles entraram lá e causaram em Antioquia. As pessoas começaram a largar o paganismo, começaram a largar a idolatria, começaram a largar as falsas religiões e se converteram a Cristo. Isso assustou. Os irmãos falaram: olha, vamos ver o que é isso. Quando Barnabé chega, vê tudo aquilo que Deus estava fazendo, ele falou assim: eu não dou conta sozinho, eu conheço um cara que vai me ajudar. Aí ele vai até Tarso e chama Saulo. Saulo, ele foi para Tarso, aconselhado pela igreja, aconselhado pelos irmãos, porque quando ele se converteu, ele criou um alvoroço tão grande na igreja, que a perseguição ia ser mais acirrada ainda. E ele estava lá, e ele vai lá, busca o Saulo, né? Isso tem um tempo que aconteceu tudo isso. Ele vai lá, busca o Saulo, e eles começam a discipular aquela igreja. A Bíblia diz que 1 ano eles ficaram discipulando aquela igreja, ensinando os irmãos. Aí depois desse tempo, querido, nós lemos lá em Atos capítulo 13, que agora aquela igreja, me parece que ela já está ganhando um corpo, já está ganhando um sentido maior de igreja, de organização. E a Bíblia começa a falar de ministérios que se desenvolveram ali. E fala profetas, doutores, cita o nome de alguns deles. E aí eles falam assim: mas eles jejuando e orando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. A partir desse pano de fundo, irmãos, falando sobre as 5 características de uma igreja, baseado nesse texto, dirigida pelo Espírito Santo, nós temos que a primeira característica, que uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, é uma igreja evangelizadora. É uma igreja comprometida com a evangelização das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Quando o Espírito Santo foi prometido a ser derramado sobre a igreja,
A palavra era assim: vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão o poder, o Espírito Santo vai encher vocês, vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo, e vocês vão ser testemunha aonde vocês forem, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, vocês serão testemunha. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, ela tem a consciência de que ela é testemunha do Evangelho, da salvação, das boas novas aos perdidos. Olhando para esse texto, eu estive pensando, analisando, desde muito tempo, quando a gente estuda sobre a evangelização, a gente encontra tanto método, a gente encontra tantas formas de apresentar o plano da salvação. Hoje, falando aqui dos Gideões, na distribuição de literatura, outros perguntas e respostas. Tem vários métodos que se cria para a evangelização. Mas quando eu olho para essa situação da igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo é evangelizadora, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela não precisa de um método específico para fazer aquilo que Deus a chamou para fazer. Não estou dizendo que os métodos são errados. Nós devemos de usar metodologia, sim, mas isso daqui tem um sentido mais profundo. Quando o Espírito Santo no meu coração faz eu entender a graça que me alcançou, o perdão que me alcançou, o favor imerecido que me tirou lá das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz. Pegando um pouquinho as palavras do Salmo 40, me tirou do lamaçal e pôs os meus pés sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Quando eu entendo isso, que a graça de Deus me alcançou, e o Espírito Santo gera dentro de mim um constrangimento, automaticamente eu quero falar de Jesus para aquele que não conhece essa graça. É automaticamente, portanto, querido, uma igreja evangelizadora, ela tem muito mais impacto quando ela entende essa graça que a resgatou, e nos seus relacionamentos diários, ela leva Jesus ao coração das pessoas e leva as pessoas a Jesus. Uma igreja evangelizadora, uma igreja que está comprometida com a evangelização, uma igreja que entende o ensinamento de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nos deu o ministério, a palavra da reconciliação. Por isso nós somos embaixadores de Cristo, pelo qual os homens podem se reconciliar com Deus por nosso intermédio. Quando nós entendemos isso, quando nós pensamos no nosso estado anterior, qual é o estado do homem natural? Separado de Deus, longe das alianças, fazendo o que deseja o seu coração, sem Deus no mundo. E antes nós éramos assim, não éramos povo, mas em Cristo Jesus somos chamados para a graça, fomos chamados para a luz, e isso deve de gerar dentro de mim uma gratidão pela graça de Deus tão grande, que faz com que eu venha espargir essa graça, espalhar essa graça, espalhar pelo mundo o bom cheiro de Cristo, a partir do meu testemunho. Testemunhar de Cristo, dois sentidos, com palavras e com a vida, mostrando que Cristo fez sentido na minha vida. Em Antioquia, os irmãos pela primeira vez foram chamados de cristãos, porque eles testemunhavam com a boca, mas também a vida deles mostrava, refletia o caráter de Jesus. Então eles eram chamados de cristão, como se fosse um apelido. Eles são pequenos cristos. São cristãos. É a mesma coisa que Pedro sofreu. Você é um deles. Você fala como eles. Você veste como eles. Você é um deles. O desenvolvimento do caráter de Cristo é um fator importante para o nosso testemunho. Uma igreja evangelizadora, ela é cheia do Espírito Santo e ela é testemunha. Aonde eu me encontro, aonde eu estou, aonde Jesus me colocou, aonde eu estou agindo no mundo, ali é o lugar da minha evangelização. Dentro da minha casa, com os meus familiares, no meu emprego, no meu trabalho, na minha empresa, na faculdade, no colégio, aonde Jesus nos colocou, nós levamos Cristo, porque Cristo é o estilo da nossa vida. Ou a nossa vida é o estilo da vida de Jesus. Temos que viver esse estilo de vida.
o estilo de vida cristã. Isso é muito mais que palavra, é palavras, mas também são atitudes que correspondem ao caráter de Jesus. Uma igreja evangelizadora é uma igreja cheia do Espírito Santo. Segunda característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja discipuladora. Uma igreja comprometida com o ensino da palavra de Deus. Outra vez que nós estivemos aqui, falamos sobre essa importância, e hoje eu quero refrisar com os irmãos a importância do discipulado. Os irmãos estavam lá, e cheios da alegria do Espírito Santo, convertidos a Cristo, mas eles tinham uma pergunta: e agora que eu aceitei Jesus como meu Salvador, como eu vou viver? Como viveremos? E agora, como eu devo de agir? Como que deve de ser o meu procedimento? Eu recebi Jesus, recebi a salvação, e agora o que eu vou fazer com essa fé que eu tenho? Aí a igreja, entendendo essa necessidade, envia um discipulador. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está comprometida com o discipulado, com o ensino da palavra. Como é que nós discipulamos? Discipulamos as crianças recebendo a instrução, discipulamos na escola dominical, discipulamos nos cultos de ensino, discipulamos todo o momento que nós podemos, irmãos, falar e ensinar a palavra de Deus. Discipulamos os outros irmãos que são amigos nossos, da nossa igreja, com a irmã que estavam conosco no seminário. O chamado de uma igreja para o discipulado, até mesmo o seminário é um chamado da igreja para o discipulado. Uma igreja cheia do Espírito Santo está comprometida com o ensino da palavra de Deus. Eles foram lá e ele chamou um reforço. Vamos lá, Saulo, vamos ensinar. Irmãos, essa escolha de Barnabé, de chamar o irmão Saulo para estar com ele no discipulado, foi uma coisa muito inteligente. Dirigida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos dá inteligência. Ele sabia muito bem quem era o Saulo. Não era um homem desconhecido da sociedade, que havia se convertido a Cristo. Ele era fariseu. Ele era um homem que era doutor na lei. Ele era um homem que conhecia com profundidade os caminhos da profecia messiânica. Ele conhecia com profundidade quem seria o Cristo. E agora ele reconheceu Jesus de Nazaré como Cristo. Era um homem altamente capacitado. Então Barnabé falou: esse Saulo convertido a Cristo, esse camarada vai ser um excelente discipulador. Ele busca Saulo junto com ele e eles ficam se dedicando ao ensino naquela igreja um ano inteiro, ensinando os irmãos. Um ano inteiro instruindo na palavra. Queridos, é muito interessante quando nós olhamos para essa situação e o comprometimento do ensino, do discipulado. Por quê, querido? Porque as pessoas vêm a Cristo, mas elas precisam entender como é a fé cristã. Quais são os ensinamentos da fé cristã? Como um cristão deve de viver? Eles precisam entender essa fé. E é por meio do ensino da palavra que nós conseguimos ensinar o caminho de Jesus para as pessoas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está comprometida com o ensino. Há um equívoco muito grande, queridos, em algumas pessoas afirmar que quando se começa a estudar, quando se começa a ler, quando se começa a estudar a palavra, se aprofundar, a igreja fica fria. Na verdade, isso é uma teoria satânica. Porque quanto mais conhecer a Cristo, quanto mais cavar fundo e achar águas cristalinas das bases da nossa fé, mais nós somos conscientes de quem é Deus, mais nós somos conscientes de quem é o Senhor Espírito Santo, mais nós somos conscientes da nossa missão, a nossa vida se torna mais profunda em Deus. Portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja comprometida com o ensino da palavra, é uma igreja comprometida com o discipulado. Amém? Terceiro lugar, uma igreja que desenvolve ministérios. Uma igreja cheia do Espírito Santo. As pessoas recebem o seu chamado para fazer parte do corpo na função a qual Deus o colocou. Quando nós olhamos ali, eles relatam assim, ali havia profetas e havia doutores. Eles citam dois tipos de ministérios importantíssimos para a igreja.
E a partir disso, dá-nos a entender que essa igreja, ela tinha preocupação em desenvolver o ministério das pessoas, desenvolver o ministério dos irmãos. Eles estavam ali, uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela é uma igreja aberta para os dons, porque é o próprio Espírito Santo que capacita a igreja. É o próprio Espírito Santo que distribui à igreja os talentos, os dons espirituais, os dons ministeriais. Ele trabalha dentro da igreja. O Senhor Espírito Santo trabalha para poder dar as ferramentas à igreja, para levantar ministérios na igreja. E, portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que desenvolve o ministério. Quando nós olhamos para essa igreja, nós não achamos um lugar para pessoas que conhecem a Cristo, para pessoas que são cheias do Espírito Santo e ficar neutro. Não tem como você ficar neutro no corpo, querido. Não tem como você ficar paralisado no corpo, mesmo que a sua função, o seu chamado, não seja aquele chamado que aparece, mas o seu chamado é importante, mesmo que ele não apareça. Mesmo que ele está nas raízes e ninguém vê e só vê o tronco para cima, mas nas raízes você está lá e ninguém te vê. Mas cada ministério que Deus coloca na igreja, que o Espírito Santo traz para a igreja é importante. Uma igreja cheia do Espírito Santo, um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem essa consciência, ele fala, quem eu sou em Cristo? E quem eu sou na igreja? Qual é a minha função? Qual é o meu chamado? Ele pergunta a Deus, ou pelo menos ele entra em crise, se ele vê que ele está neutralizado e parado. Mas ele procura se apresentar a Deus. Ele permite que o Espírito Santo o revele qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, para que Deus o chamou. O crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue ficar neutro. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e ser neutro. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e ser inútil. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e ser um ramo sem frutificar. Se você é cheio do Espírito Santo, se uma igreja é cheia do Espírito Santo, se ela é dirigida pelo Espírito Santo, os dons vão sendo desenvolvidos dentro dela. O Espírito Santo vai capacitando, o Espírito Santo vai dando dons, o Espírito Santo vai levantando gideões, o Espírito Santo vai levantando professores, o Espírito Santo vai levantando ministro de louvor, o Espírito Santo vai levantando pregadores, o Espírito Santo começa a mover com a igreja, distribuindo dons, talentos, ministérios, para que essa igreja se estabeleça como agência do reino de Deus na terra. Em quarto lugar, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é uma igreja de devoção e consagração. A Bíblia diz que, jejuando eles e orando, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo só fala aonde tem devoção e consagração. A liberdade que o Espírito Santo espera de nós está em uma vida de devoção, uma vida de consagração. E aqui nesse texto ele fala de 2 exercícios espirituais: oração e jejum. Nós fizemos 40 dias de jejum e oração, os irmãos aqui também fizeram. E como é bom a gente estar jejuando e orando. Como é bom a igreja ser uma igreja que quer ser uma igreja de devoção. Como é bom o crente em Cristo ter uma vida de devoção. Uma vida cristã sem devoção, ela se torna só intelectual. Uma vida cristã precisa de devoção. Você precisa dos seus momentos a sós com Deus. Você precisa meditar na palavra. Você precisa jejuar. Você precisa se consagrar a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, quando eu falo igreja, somos nós reunidos em Cristo Jesus. Uma pessoa, um crente cheio do Espírito Santo, ele procura o lugar secreto, ele procura a sala do trono, ele procura estar aos pés de Jesus, ele procura escolher a boa parte, ele quer estar com Jesus, ele ama Jesus, ele quer ouvir as palavras de Jesus, ele quer se lançar diante de Jesus, ele quer buscar intimidade com Jesus, ele quer ter uma vida de devoção. Quantas pessoas, irmãos, se sentem fracos? Quantas pessoas olham para a sua própria vida espiritual
e diz assim, olha, eu não tenho orado, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho nem mais prazer de ir na igreja. O culto estava chato, o culto estava enjoado, o pregador falou demais, ou vice-versa. Irmãos, quando você observar uma pessoa reclamando demais, está faltando devoção. A devoção te leva aos pés de Jesus e te dá, querido, uma satisfação. Cristo é suficiente para você. Cristo é suficiente para a sua vida. Agora, quando a satisfação do seu coração não é preenchido pela comunhão com Cristo, você se torna um crente reclamão. Você se torna um crente problemático e você fica inativo no reino de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de devoção, uma igreja consagrada. A ideia de consagração é a mesma ideia de santificação, com algumas variações. O que é santificação? Tem gente que confunde muito essa questão do que é santidade e o que é santificação. Santificação, querido, é exclusividade. Santificação é você ser exclusivo para Deus. É você ter uma vida reservada para Deus. A consagração da nossa vida a Deus tem esse sentido de você dedicar uma vida de devoção, mas uma vida separada para Deus. Os primeiros cristãos, irmãos, eles tinham isso no seu DNA, ele tinha isso na sua identidade. As pessoas olhavam, era gente que estavam como? Nas casas, orando, dividindo pão, ouvindo a doutrina dos apóstolos. Eles respeitavam liderança. Eles andavam não de acordo com as suas ideias sobre Cristo, mas não, eles estavam debaixo da doutrina dos apóstolos. Tinha uma liderança que Deus instituiu lá, e eles seguiam aqueles ensinamentos que Jesus havia ensinado para aqueles homens. E eles estavam juntos, eles comiam pão, eles estavam nas orações, eles estavam nos estudos, eles tinham uma vida separada para Deus. Não estou dizendo aqui que você deve de largar sua vida secular, largar os seus afazeres, né? Nós não somos pessoas alienadas, capaz, irmãos, não é isso. Mas estou dizendo que nós temos que tomar cuidado com o ativismo que a nossa sociedade tem imposto sobre nós. Hoje nós encontramos crentes superficiais, vazios. Por quê, queridos? Porque nós vivemos em uma sociedade capitalista, consumista, onde o trabalho tem que ser 24 horas, que eu não posso descansar, que eu não tenho tempo para meditar, que eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para jejuar, eu não tenho tempo para tirar, para me consagrar ao Senhor. E aí, querido, nós percebemos que no nosso coração, o Espírito Santo ele começa a se apagar, a se extinguir. Começa a se apagar. E o apóstolo Paulo ele dá um conselho à igreja e fala assim, não apagueis o Espírito Santo. Querido, não apagueis. Não apagueis o Espírito Santo. Quanto tempo você passou até hoje da última oração que você fez? Quanto tempo tem que tu pegou a Bíblia e meditou para que Deus falasse contigo? Não estou dizendo ler um texto lá tirando sorte na Bíblia, não. Pegar um texto e ler de maneira sistemática para que você entenda uma revelação de Deus pela palavra. Quanto tempo tem que você reuniu o seu filho, ensinou ali para ele a palavra e você meditou naquilo dali junto com ele? Quanto tempo tem que você dobrou o seu joelho simplesmente para estar com Cristo, não só para pedir, mas para estar com Ele, para conversar com Ele, para abrir o coração diante dEle? Se queremos ser cheios do Espírito Santo, querido, nós precisamos ter uma vida de devoção, uma vida de consagração ao Senhor. Aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Toda hora fala que aqueles homens eram cheios de fé, cheios do Espírito Santo, eram homens de Deus. E isso não é só para eles. Esse Espírito Santo, que é o Senhor eterno, Deus eterno, é para todos nós. O seu poder pode ser derramado sobre todos nós. O apóstolo Pedro ele fala que isso é para vós, para vossos filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Vida de devoção,
vida de consagração. Nós precisamos voltar, irmãos, parar. Tem hora que nós temos que fazer assim, stop, parar. Tem um sinal de trânsito que já me fez pensar muito. Na minha cidade, lá no Rio de Janeiro, tem bastante isso daí. É quando você vai cruzar com o carro na linha férrea. Aí você tem um sinal de trânsito que diz assim: pare, olhe e escute. Pare, olhe e escute. Irmãos, tem gente sendo atropelado pelo trem da vida por aí. Tem gente que o trem da vida está passando por cima. E ele não percebe. Quando vê, está mergulhado em situações terríveis. Que aí a única maneira é que eu não tenho depósito, eu não tenho óleo no meu depósito. É pedir para o outro, tem um pouco de óleo para mim. Pedir a oração ao irmão. Quando que vai ter a oração das irmãs na igreja? Bota o meu nome na oração. Porque não tem força nem mais para orar. O trem da vida está passando por cima. Por quê, querido? Porque não parou. Porque não observou. E porque não escutou. Mas a Bíblia diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, eu já vi Deus parar a gente. Eu já vi. A pessoa está naquela atividade, você conversa: irmão, aquele seu ministério que você assumiu, irmãos, como é que está? Olha, pastor, não estou tendo tempo, eu estou numa correria, estou nisso, aquilo outro. Mas, irmão, você assumiu o seu trabalho diante do Senhor, não foi diante dos homens. Você precisa cumprir aquilo dali. Tem pessoas clamando naquilo dali que você assumiu. Olha, eu estou sem tempo e tudo. Eu já vi Deus parar a gente. Aí depois você vai visitar e fala assim: eu não ia parar por conta própria. Deus teve que mover para que eu parasse para ouvir. Não espere isso, querido. Mas nessa noite ouça o que o Espírito diz à igreja. Pare, olhe, escute. Pare, olhe, escute, querido. Tem hora que tu tem que parar. Deus, Ele não fala contigo na sua agitação. As turbulências do coração, da vida, a frenética da vida, o ativismo da vida, faz os seus ouvidos se agravar para a voz de Deus. E você não consegue ouvir o que Deus está falando. Uma igreja cheia do Espírito Santo precisa de devoção. Parar, olhar e escutar a voz de Deus. Em quinto lugar, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é uma igreja que faz missões transculturais. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Qual é a diferença de uma igreja evangelizadora e uma igreja que faz missões transculturais? Tudo é missão que Deus nos deu. Só que a diferença é que a igreja evangelizadora, ela tem um comprometimento com o local a qual Deus a estabeleceu. Ela tem comprometimento com as famílias, que é o raio de ação da igreja, que são os nossos relacionamentos, as pessoas que nos envolvem no nosso dia a dia. Essa igreja local, ela tem esse compromisso, ela se torna uma igreja evangelizadora na sua localidade. Missão transcultural são aqueles que Deus chama de dentro da igreja e leva eles a levar o evangelho a outras pessoas que falam diferente, que pensam diferente, que têm uma cosmovisão diferente e são chamados, capacitados especialmente por Deus para ir lá. E como a igreja se envolve nisso? Se envolve enviando essas pessoas que têm que ser chamadas, se envolve ofertando para que essas pessoas cheguem lá e se envolve em intercessão. Irmãos, não pense que dobrar o joelho e falar assim: Senhor, abençoa lá o missionário que está no Japão, amém. Você intercedeu. Não, querido. Intercessão é você começa primeiro com silêncio. A intercessão, ela começa com você permitir que o Espírito Santo coloque no seu coração a urgência do clamor. A urgência do clamor. O que você deve de clamar? Você precisa ouvir o Espírito Santo.
Uma igreja missionária que faz missões transculturais, ela é uma igreja intercessora. É uma igreja que pode ouvir nos seus ouvidos espirituais, nas suas têmporas espirituais, o gemido das almas perdidas no mundo. Consegue ouvir o gemido das pessoas que estão caminhando sem Deus e sem salvação para a perdição. Missão transcultural não é só em outro país. Missão transcultural é toda vez que você rompe a barreira cultural. Dentro do nosso país, tem muita área a ser alcançada. Tem muitos povos a ser alcançados. Tem um desafio imenso no nosso próprio país. Nos outros países também, precisamos enviar missionário a outros países. Precisamos enviar missionário para as tribos indígenas. Precisamos enviar missionário para os quilombolas. Nós vimos sobre missões esse ano, que fala sobre toda essa necessidade dos ciganos. Missões transculturais. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se preocupa, ela se envolve, ela está envolvida com esse negócio de Deus. Ela sonha com esse negócio de Deus. Ela bebe esse negócio de Deus, ela come esse negócio de Deus, que é a salvação a toda criatura. Uma igreja visionária, que ela não tem uma visão simplesmente só para aqueles que estão em conformidade com a sua convivência, mas é uma igreja que não se conforma com o mundo e olha os povos, olha as pessoas que precisam de salvação. Jejuando e orando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. O que me intriga nesse texto aqui é que o Espírito Santo pediu para enviar os dois que chegaram para discipular. Não é verdade? Quando eles começaram a igreja de Jerusalém envia Barnabé, Barnabé busca Saulo. E agora o Espírito Santo está falando assim: olha, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Esse texto me dá um ensinamento muito grande, irmãos, que é um aprendizado para todos nós. Um aprendizado que o Espírito Santo, ele sempre vai projetar para novos desafios aquelas pessoas que estão capacitadas, que se prepararam, aquelas pessoas que têm aquele chamado específico, mas os melhores. Os melhores. Quando escolhermos missionário, quando enviarmos missionário, nós temos que nos preocupar quem são essas pessoas. Aquela igreja estava enviando simplesmente os seus pais na fé. Pararam para pensar nisso? Isso também mostra uma coisa muito interessante, que eles projetaram líderes naquela igreja. O chamado dos líderes é projetar líderes. Líderes que têm a mesma visão, líderes que têm o mesmo chamado, líderes que têm a mesma vocação, líderes que têm a mesma paixão, líderes que dão a vida como eles dariam. Eles saíram dali levados pelo Espírito Santo e foram fazer a obra missionária. Por quê? Porque eles tinham cumprido o papel de levantar novos líderes para aquela igreja. A obra missionária transcultural é um chamado para uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. Quando eu vejo os irmãos ali dos Gideões, isso é evidência desse chamado de Deus nessa igreja. Outros irmãos que têm se dedicado ao ensino da palavra, é evidência disso que Deus quer fazer na igreja. O envio da oferta missionária, a intercessão que a igreja faz para a obra missionária, o envolvimento no preparo de novos obreiros no seminário. Isso, queridos, é essa visão transcultural, uma visão por excelência, uma visão de expansão, uma visão do reino de Deus. Uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo a tem. E glória a Deus em Cristo Jesus, irmãos. Que nós, de forma alguma, em nome de Jesus, que o diabo não pegue nenhuma das nossas palavras, ele está neutralizado para isso. Não é jogando confete nos irmãos, mas nós percebemos um chamado muito especial para essa igreja. Através do ministério do pastor Paulo, o ministério dos irmãos. Nós vemos como que as coisas vão juntando, sendo preparadas. E Deus tem se chamado para esse lugar.
Queridos, seja uma igreja de consagração, uma igreja de devoção, uma igreja com essa visão transcultural, uma igreja que você não fique parado, mas procure diante de Deus saber qual é a sua parte no corpo e desenvolva o seu ministério. Permita que o Espírito Santo trabalhe contigo. Que essa igreja possa ser uma igreja discipuladora, constantemente, trabalhando no ensino da palavra. E que nós possamos, querido, ser uma igreja evangelizadora. O campo é o mundo, ao seu redor está o campo. O Espírito Santo te enchendo, você ser cheio do poder do Espírito Santo. Você vai evangelizar com muita facilidade, porque o poder não está nas nossas mãos. O poder vem dele. Eu vos darei poder. Eu vos darei a capacitação. Vem do alto, vem dele. E ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo, em resumo final, é uma igreja evangelizadora, é uma igreja discipuladora, desenvolve o ministério, tem uma devoção, uma consagração constante, e é uma igreja que tem a visão da missão transcultural. Coloque-se de pé neste momento. Quero estar orando com os irmãos.